Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal As Vozes do Gol. Sou Ciro Goetz e antes de qualquer coisa peço que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like neste vídeo, ativem as notificações no sininho e também compartilhem os nossos conteúdos. Como prometido nas nossas redes sociais, a partir deste vídeo eu vou trazer um especial Pedro Carneiro Pereira, com vídeos priorizando a sua cobertura na Copa do Mundo de 1966 na Inglaterra. Mas também vamos falar do fatídico momento em que Pedrinho, como era conhecido, nos deixou. Isso no dia 21 de outubro de 1973, lá se vão 50 anos, portanto. Faz bastante tempo, mas o Pedrinho está realmente muito vivo na memória de muitos ouvintes e muitos fãs da narração esportiva que estão presentes aqui no canal As Vozes do Gol. Pedrinho, que pelo menos da minha parte pode ser considerado o maior narrador esportivo da história do rádio do Rio Grande do Sul e também um dos maiores da história do rádio no Brasil. Além desses especiais da Copa de 66, nós vamos trazer, por exemplo, um áudio inédito do último gol narrado por Pedro Carneiro Pereira, que foi contra a representação do Remo no Estádio Olímpico no dia 14 de outubro de 1973. Neste vídeo, que vocês vão acompanhar a partir de agora, vou trazer a cobertura completa do fato que acabou ceifando a vida do Pedrinho, infelizmente deixando a oportunidade de, quem sabe, transmitir e fazer grandes coberturas que viriam pela sequência. Pedrinho acabou não tendo essa oportunidade. Assistam o vídeo e mais uma vez faço o convite que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, ativem as notificações e compartilhem os nossos conteúdos. Valeu, galera! Mas aqui não, a Federação Gaúcha fica com os 5% que ele toca, pega mais um... Atenção, Rosolém. Sim, claro, que houve? Um acidente horrível. Um acidente horrível, friso lamentável em Tarumã. Quase o repórter não tem condições de descrevê-lo, Rosolém. No retão, quando dois carros tentavam a ultrapassagem. Quando passavam justamente na frente do posto de cronometragem, as cabines, os dois carros chocaram-se contra a cerca e explodiram. Ô Clóvis, que bateria estava sendo realizada agora? Iniciou-se nesse momento a primeira bateria para os carros da classe B, C e D. Neste momento eu tenho a infeliz oportunidade de presenciar um segundo lamentável acidente em Tarumã. O primeiro com aquele piloto falecido. Agora resta, Ranzolin, saber quais os resultados deste acidente. Clóvis. Lá estão os dois carros em chamas, muita gente em torno dos dois carros. É o pavor que tomou conta de Tarumã e também deste repórter. Ô Clóvis. Infelizmente registra, Ranzolin, esse fato lamentável. Que Deus queira tudo corra bem. Ok, Clóvis, faz o seguinte, se movimenta por Tarumã e volta com as informações, com a identificação dos carros envolvidos neste acidente, aí no retão, frente aos boxes, na largada da primeira bateria das classes B, C e D. Bola com Tovar pela metade do terreno. Rosolém. Sim, Antônio Augusto. Atenção, a Rádio Guaíba lamenta informar que hoje à tarde, quando se realizava a primeira bateria da prova para carros de turismo, ocorreu um sério acidente envolvendo dois carros. Do acidente, resultaram mortos os pilotos Nelson Iglesias e Pedro Carneiro Pereira, titular de esportes da Rádio Guaíba. Bem, esse tipo de informação nós não estávamos preparados para receber. O Pedrinho corre há tanto tempo, morre tanta gente nos autódromos, mas nós sempre imaginamos que com o Pedrinho isso não aconteceria. Confesso para os ouvintes da Rádio Guaíba que não há a menor condição para que o nosso trabalho prossiga. A partir desse momento, o Departamento de Esportes da Rádio Guaíba hoje vai encerrar as suas atividades. Nós não transmitiremos o jogo do Internacional em São Paulo, nem o jogo do Grêmio contra a Desportiva Ferroviária.
Vamos colocar um ponto final na participação do Departamento de Esportes da Rádio Guaíba nesta jornada esportiva Ipiranga e nesta transmissão aqui do Beira Rio. Emissoras brasileiras de ondas médias e curtas da Rádio Guaíba de Porto Alegre. Guaíba lamenta informar que hoje à tarde, quando se realizava a primeira bateria da prova para carros de turismo, ocorreu um sério acidente envolvendo 2 carros. Do acidente, resultaram mortos os pilotos Nelson Iglesias e Pedro Carneiro Pereira, titular de esportes da Rádio Guaíba. Aqui no Autódromo de Tarumã, a Rádio Guaíba passa a leitura da nota oficial, distribuída pela Federação Gaúcha de Automobilismo e Automóvel Clube do Rio Grande do Sul. É a seguinte: a Federação Gaúcha de Automobilismo e o Automóvel Clube do Rio Grande do Sul cumprem o doloroso dever de informar ao público em geral e aos automobilistas em particular o lamentável acidente ocorrido durante o transcurso da 4ª etapa do Campeonato Gaúcho de Viaturas Turismo, Divisão 3, no qual perderam a vida os pilotos Pedro Carneiro Pereira e Ivan Iglesias Veiga. Prova esta realizada hoje no Autódromo de Tarumã. Face ao acontecido, declaram-se as entidades em luto oficial. Porto Alegre, 21 de outubro de 1973. Pelas diretorias Enio Lunardi Machado, João Alberto da Costa de Fini, presidentes. A Rádio Guaíba de Porto Alegre volta a transmitir do Autódromo de Tarumã. Os senhores já sabem do acontecimento. A Rádio Guaíba já transmitiu uma nota oficial da Federação Gaúcha de Automobilismo e do Automóvel Clube do Rio Grande do Sul com respeito à competição realizada hoje pelo Campeonato Gaúcho de Viaturas Turismo Divisão 3 e do acidente no qual perderam a vida os pilotos Pedro Carneiro Pereira e Ivan Iglesias Veiga. Nós estamos aqui no Autódromo de Tarumã e não estávamos quando o lamentável acidente aconteceu. Mas a Rádio Guaíba estava transmitindo com o repórter Clóvis Rezende. A companhia jornalística Calda Júnior está aqui com os repórteres José Antônio Pinheiro Machado Neto da Folha da Manhã e Cleiton Celistre da Folha da Tarde. E o José Antônio Pinheiro Machado Neto, que está aqui em Tarumã ainda nesse momento, num dever de profissional de imprensa, tem agora a dura missão de contar aos ouvintes da Rádio Guaíba como aconteceu o acidente no qual 2 pilotos perderam a vida. Naturalmente que não vai falar agora, a exemplo do que está acontecendo conosco, o amigo do Pedro Carneiro Pereira, do Ivan Iglesias Veiga. Vai falar sim o profissional de imprensa, José Antônio Pinheiro Machado Neto.
Pedrinho conseguiu uma largada sensacional. Ele passou na segunda volta, era o segundo colocado na corrida. Na terceira volta, ele tomou o retão dos boxes à frente de Ivan Iglesias. Ivan levou o carro para a esquerda, não controlou bem, chegou ao lado de Pedro Pereira, bateu no carro, os dois carros se engancharam e subiram no barranco que tem à direita, onde fica a espécie de pavilhão de Tarumã, onde fica o público, o pavilhão social de Tarumã. Os dois carros bateram, o carro de Ivan começou a pegar fogo quase imediatamente, depois os carros saltaram e caíram na pista. Ivan deve ter morrido instantaneamente, pelo que se viu. O fogo tomou conta dos dois carros, mas principalmente no carro do Ivan. E como há um declive, a gasolina em chamas do carro de Ivan foi para o carro de Pedrinho, que ainda estava vivo dentro do carro. Tentava sair pela porta de trás com o carro capotado, mas não conseguiu. Morreu carbonizado também. O serviço de bombeiros, se bem que mesmo que fosse eficientíssimo, teria dificuldade, porque os dois carros estavam com o tanque completamente lotado, 80 litros de gasolina em cada um. Era na terceira volta da corrida. Seria muito difícil, mas se houvesse um serviço de segurança em condições, haveria uma possibilidade de salvação.